Olá, amigos! O objetivo desse vídeo é tratar das conexões físicas do controlador. Ele tem hoje um no-break exclusivo para ele. Então eu vou começar mostrando as conexões físicas dos cabos e depois explicar como que funciona o no-break. Então, em nosso kit de laboratório, nós temos 3 bornes que representam o barramento de fase neutra e terra e 3 disjuntores representando apenas a ligação da fonte. Depois está vazio aqui, que não entra agora, os pulsadores, quando a gente for tratar de entradas binárias. E depois cargas, quando formos tratar de saídas. E há vários tipos de saídas, né? Falando em iluminação, por exemplo, relés e dimmer. Então, fisicamente, sai do barramento fase um cabo de bitola 1 milímetro quadrado ou 0,75, não precisa mais do que isso. Nesse caso aqui, eu estou vazando de 1 milímetro. Passa pelo disjuntor e alimenta a fonte. Da mesma forma, alimentamos o neutro e o terra. Morreu. Do outro lado da fonte, temos a saída positivo e negativo na tensão de 12 volts. 12 volts é a tensão que alimenta todos os nossos módulos. Então, depois desta fonte, sairemos com mais conexões para alimentar os módulos, tá bom? Aqui, nós estamos alimentando o no-break. Então, esse no-break, qual é a tensão de entrada dele? 12 volts. Ah, não é 110, 220 e tal? Não, é 12 volts, que sai daqui. Muito bem. Então, entra 12 volts e sai 5,5 volts. A saída era conectado um cabo que na ponta do cabo existe um micro USB tipo B, tá bom? E ele conecta o controlador. Então, desta forma, eu fiz as conexões para o controlador. Se for falar ainda em conexões no controlador, nós temos um elemento que é o conversor, que transforma a comunicação USB em tipo A, né, em RS485, utilizando esses 2 bornes verdes, tá bom? Aqui nós temos 4 portas USB. Estas portas, eu posso conectar o conversor em qualquer porta? Não. Tem sequência. Na ficha técnica do controlador, tem a numeração de todos eles. Aqui, nós vamos usar a porta 1. É esta porta aqui, ó. Esta é a porta 1. É a última porta, se fosse como se estivesse lendo um jornal, né? É a segunda coluna, o último parágrafo. Tá bom? Muito bem. Qual outra conexão que nós usamos no sistema? É o RJ45. Tá bom? Por enquanto, não. Então, vamos lá. Quero explicar como funciona o no-break. Esse no-break, ele não tem o mesmo princípio de funcionamento dos outros no-breaks. Os no-breaks que vocês conhecem, que trabalham com baterias, todos eles têm o mesmo princípio de funcionamento, praticamente. Eles têm uma bateria, tá certo? Que quando acaba a energia, a bateria supre aquela tensão senoidal ou outros tipos
de ondas. Aqui é mais ou menos assim, não necessariamente. Primeira mudança, não tem bateria, é capacitor. Dessa forma, nunca requer manutenção, tá bom? Porque não tem que trocar bateria, tá certo? Bom, nunca é uma palavra muito forte, né? É aconselhável que de ano em ano reaperte os parafusos das conexões, né? Quando é a parafuso. Quando é com mola, nem precisa. Aqui é com parafuso, tá bom? Muito bem. Então, nós temos que considerar o no-break trabalhando de duas formas. Uma, no início do funcionamento dele. Outro, em regime normal de trabalho. Então, a primeira parte é eu explicar inicialmente como é quando ligo o no-break. Vou ligar. Ó, o LED da fonte já ligou e o no-break está com o LED piscando. O que significa o LED piscando? Significa que ele está carregando os capacitores. No no-break comum, nessas condições, já estaria passando a tensão para frente. Aqui não. Aqui, a tensão de entrada é utilizada agora, nesse instante, apenas para carregar os capacitores. Depois dos capacitores carregados, aí sim, ele vai permitir sair a tensão de 5,5 volts e é a partir desse momento que o controlador começará a ser carregado os programas, começará a funcionar. Então, nesse momento aqui, o controlador não está funcionando. Está quietinho, está morto, tá? Aí você me pergunta, mas por que assim? É o motivo de existir este no-break. O motivo desse no-break não é manter o controlador funcionando ao longo do tempo, sem energia, não. Principalmente porque não tem sentido um controlador funcionar se não tem energia, não tem lâmpada para ligar, não tem nada para funcionar. Né? O objetivo desse no-break é outro. O objetivo desse no-break é para assegurar que, quando iniciar a carga do controlador, mesmo que caia a energia, ele vai manter a carga até a inicialização do controlador. Ele parou de piscar e agora sim, agora ele está carregando. Vamos prestar atenção, vou ficar em silêncio para ouvir um bip do controlador. Bacana? Dessa forma, quando num dia de chuva, vocês já observaram que às vezes tem corte da energia elétrica, repentinamente passa 5 segundos, 7, volta a energia. Até aí, tudo bem. O problema é quando volta a energia, o controlador estaria inicializando. Antes dele inicializar, antes dele tocar a musiquinha, puf, caiu a energia novamente. Isso corre um risco de corromper a memória principal do controlador. Entendeu? Para evitar esse problema, criamos o no-break para que, quando inicializar o controlador, ele garante que nunca será interrompido até tocar a musiquinha. Depois que tocou a musiquinha, ele cai. Ele nem tem muita carga para depois da musiquinha, não. O problema é ele subir sem cair. Esse problema já era. O controlador, nessas condições, está pronto para entrarmos na interface que existe dentro dele. É uma aplicação
web. Nós temos um aplicativo que está rodando dentro dele. Assim, com essa simples instalação, ligamos o controlador. Nessas condições, vindo de fábrica, ele gera uma rede Wi-Fi. Através dessa rede, é possível conectar na aplicação, no aplicativo que roda dentro dele, e daí iniciar as configurações do sistema. Falta aqui eu explicar dois botões que estão na interface do controlador e esses LEDs que estão aqui. Né? Nós temos 4 LEDs, nesse momento apenas 2 sendo ligados. Um de forma constante e outro intermitente, piscando. O primeiro botão, está escrito aqui debaixo do primeiro botão, reiniciar. Então, se eu apertar esse botão e segurar por um tempo de aproximadamente 10 segundos ou menos, 5, piscou o LED verde. Então, ele iniciou um processo de reinício. Vamos esperar um pouquinho. Ele vai tocar a musiquinha novamente. O próximo botão está escrito debaixo dele, config, de configuração. Essa configuração, na verdade, é quando você quer resetar a forma de conexão com a rede de computadores. Eu não mostrei minutos atrás que existe uma conexão com cabo RJ45? Da mesma forma que tem essa conexão com cabo, que você conecta aqui na porta com RJ45, existe a conexão também Wi-Fi, além dessa original de fábrica, que é um access point, ou seja, ele gera uma rede particular. Quando foi conectado na rede, seja por cabo ou seja sem fio, e foi conectado com um IP que eu, chegando agora, não sei que IP foi, cheguei na casa do cliente e eu não sei que IP foi, tá certo? E nem sei qual é a senha do administrador. E agora? Eu estaria impedido de entrar na máquina, não estaria? Muito bem. Então existe esse segundo botão que vocês vão apertar e segurar até que os LEDs também piscam. Esse é o melhor sinal, mais do que falar quantos segundos. Então, eu estou apertando aqui. Ó, o LED azul piscou. Ele está reiniciando novamente, mas mudando configurações. Todas as configurações? Não. Apenas usuário padrão é admin. A senha do admin também é admin. E o IP padrão, o IP de fábrica, que é a porta de entrada para acesso no aplicativo. Esse IP é 192.168.1.212. Tocou o bip. Então, eu tenho aqui assegurado que existe uma rede Wi-Fi, independente do que existia antes, e acessarei por esse IP com admin e admin. E com relação aos LEDs? O primeiro LED é o LED de energia. Significa que tem energia entrando no controlador. Apenas isso. Tá bom? O terceiro LED, que é esse que fica piscando, é o LED que representa que a parte de rede está funcionando
corretamente. Tá bom? Parte de rede RS485, porque tem que entender que nós trataremos de dois tipos de rede. Uma rede é a rede RS485 com protocolo Modbus, que vai comunicar o controlador com os módulos e entre módulos, tá bom? É uma rede. Outra rede é a rede Ethernet. Esse LED laranja piscando representa a rede RS485. Ou seja, ele está dizendo que está tudo ok, né? Pode conectar os módulos aí que eu vou dar conta do meu recado. Essa é a mensagem do controlador. Esse segundo LED que está desligado, que quando eu apertei a tecla configurar, config, ele acendeu uma luz azul, ele representa a conexão no switch do prédio. Aí eu já estou falando de rede Ethernet, tá certo? Então, de fábrica, quando ele gera a sua própria rede, ele não liga nenhum LED. Se o LED azul está ligado, significa estou conectado numa rede e o gateway padrão deu um IP para mim. E ele tem o seu IP da rede interna. Bacana? O último LED é um LED vermelho. E ele tem escrito aqui por baixo, info, de informações. Só que tem N informações. Geralmente é informação de problema. Por isso vermelho. Tá certo? Então, se o LED vermelho está ligado, tem problema. Mas qual o problema? Entra no aplicativo e lá tem um local que faz apresentações dos erros. Tá bom? Falta um pouquinho para terminar esse vídeo. Voltando ao no break. Vocês entenderam que a função dele é a subida. Mas eu vou representar aqui agora que, nesse momento, quando está em regime contínuo, ele trabalha tal como os outros no breaks, mas só por 10 segundos, para economizar energia dos capacitores, para na próxima carga ele não ter que carregar os capacitores tudo novamente. Mas eu vou demonstrar aqui, ó. Desliguei a fonte, o capacitor da fonte demora um pouquinho para desligar o LED, ó, mas ele está firme com o capacitor. Voltei, tranquilo, continua a brincadeira. Ó, nessa queda ele alimentou um pouco, viu que ele está piscando? É porque baixou a carga um pouco do capacitor. Como baixou um pouco a carga, carregou novamente rapidinho. Né? Então, suponha que esteja chovendo com vários cortes, tá certo? Cortes rápidos. O no break, ele estabiliza, sempre protegendo a memória do controlador. Então, vocês vejam bem aqui, ó. Tá vendo? Posso estar com vários picos de energia, não tem problema. Eu posso ter pico de energia até quase 10 segundos. Olha, só para vocês verem, ele daqui 10 segundos vai cortar. Morreu. Era só isso. Um abraço.